de prata deram por Jesus. 30 peças de prata por quem era a luz. Eu também tenho culpa de sua morte cruel. Sempre rogo, ó Deus, me perdoe por ser tão infiel. Não há satisfação nem riquezas terrenal se tu negas ao Senhor. Esta vida só é um sonho terrenal quando andamos em seu amor. 30 peças de prata deram por Jesus. 30 peças de prata por quem era a luz. Eu também tenho culpa de sua morte cruel. Sempre rogo, ó Deus, me perdoe por ser tão infiel. Uma cruz pesada levou meu Redentor pra salvar o homem vil. Quando eu desprezava o incomparável amor, sua cruz uniu-me assim. 30 peças de prata deram por Jesus. 30 peças de prata por quem era a luz. Eu
horizonte aparecer, clareando o seu caminho. A vida vai melhorar, essa luta vai passar, você não está sozinho. Espera e você vai ver no horizonte aparecer, clareando o seu caminho. Por que estás pensando assim? Que tudo está chegando ao fim. Sua vida é lamentar, chegaste a comentar, não sei o que será de mim. Eu sei que as coisas não vão bem, as coisas não vão bem. Problemas todo mundo tem, é só usar a fé, e então você vai ver o novo dia amanhecer. A vida vai melhorar, essa luta vai passar, você não está sozinho. Espera e você vai ver no horizonte aparecer, clareando o seu caminho. Eu sei que as coisas não vão bem, as coisas não vão bem. Problemas todo mundo tem, é só usar a fé, e então você vai ver o novo dia amanhecer. A vida vai melhorar, essa luta vai passar, você não está sozinho. Espera e você vai ver no horizonte aparecer, clareando o seu caminho. A vida vai melhorar, essa luta vai passar, você não está sozinho. Clareando o seu caminho, clareando o seu caminho. Fui levado em espírito a um vale totalmente sem vida. Deus queria me mostrar ali sua força e o seu poder, mas aquele vale estava cheio com exércitos sem vida, simplesmente ossos secos. Deus me fez andar ali. E o grande Deus me perguntou: pode esses ossos reviver? Naquele instante eu respondi: Senhor, tu sabes.
se profetizas para esses ossos reviverem. Profetizei segundo a ordem do Senhor. E enquanto eu profetizava, um reboliço aconteceu. Ossos com ossos se juntaram, obedecendo a voz de Deus. E agora profetizo aqui, e sei que Deus vai operar. Sei que o vento do Espírito irá soprar, e um grande reboliço vai acontecer. Quem está morto, sei que o grande Deus vai fazer reviver. E o grande Deus me perguntou: pode esses ossos reviver? Naquele instante eu respondi: Senhor, tu sabes. Então me disse: profetiza para esses ossos reviver. Profetizei segundo a ordem do Senhor. E enquanto eu profetizava, um reboliço aconteceu. Ossos com ossos se juntaram, obedecendo a voz de Deus. E agora profetizo aqui, e sei que Deus vai operar. Sei que o vento do Espírito irá soprar, e um grande reboliço vai acontecer. Quem está morto, sei que o grande Deus vai fazer reviver. Quem está morto, sei que o grande Deus vai fazer reviver. Nem sempre a vida é um mar de rosas. Os espinhos temos que enfrentar. Às vezes tentamos fugir da prova, procurando jeito de escapar. Esquecemos que Jesus nos disse: meu filho, no mundo tereis aflições. O choro pode durar uma noite inteira, a alegria logo vem de manhã. Pelo vale que você passou, não era pra você sobreviver. Muitos nem chegaram a sofrer tanto, no caminho vieram perecer. Se você chegou até aqui, é porque o Senhor te protegeu.
enxugue suas lágrimas, não chore. Você é um escolhido de Deus. Alguém por maldade ou por inveja, ao ver você passar a provação, chegou a comentar por várias vezes: deste vale ele não sai, não. Mas Deus fez de você igual a palmeira. O vento soprou e te levou no chão. Mas quando a tempestade então foi embora, você se levantou com a bênção nas mãos. Pelo vale que você passou, não era pra você sobreviver. Muitos nem chegaram a sofrer tanto, no caminho vieram perecer. Se você chegou até aqui, é porque o Senhor te protegeu. Enxugue suas lágrimas, não chore. Você é um escolhido de Deus. Enxugue suas lágrimas, não chore. Você é um escolhido de Deus. Nem sempre a vida é um mar de rosas. No peito às vezes bate acelerar. Quando ele assusta o corpo inteiro começa a tremer. Coração no peito às vezes chora amargurar. Quando entristece o rosto jamais consegue esconder. Coração ferido que está vazio e tão machucado. Quero que escute este conselho, é pra você. Veja que do céu pra ti vem descendo uma forte luz. Pode abrir a porta e deixar entrar, ela é Jesus. Pois quando ele chega todos esses males têm que ir embora. Bate coração forte, pulsa forte dentro do peito. Sei que tens motivos pra lamentar e até chorar, mas Jesus chegou e quando ele chega ele dá um jeito. Na presença dele até a tristeza tem que alegrar. Bate coração forte, pulsa forte dentro do peito.
recordo agora de um triste fato acontecido, quando uma viúva chorava muito porque perdeu o seu filho amado, sua esperança, pois era o único. Muitos consolavam, mas ninguém podia nada resolver. E o seu coração cheio de tristeza e amargurado, com a multidão levava o morto pra sepultar. E Jesus chegando disse pra ela: não chores mais, vou te alegrar o seu coração, pois eu sou a paz. Tocou no esquife e então o morto viveu na hora. Bate coração forte, pulsa forte dentro do peito. Sei que tens motivos pra lamentar e até chorar, mas Jesus chegou e quando ele chega ele dá um jeito. Na presença dele até a tristeza tem que alegrar. Bate coração forte, pulsa forte dentro do peito. Sei que tens motivos pra lamentar e até chorar, mas Jesus chegou e quando ele chega ele dá um jeito. Na presença dele até a tristeza tem que alegrar. Na presença dele até a tristeza tem que alegrar. Certo dia no caminho de Emaús, alguém com coração aflito conversava. Você viu o que aconteceu? Mataram o Filho de Deus. E agora o que será de nós sem ele aqui? Mas de repente um viajante se aproximou e perguntou: por que estás triste e o que vais comentando? Ficou uma pergunta quase sem resposta, e olhando um para o outro respondeu então Cleópatra: és tu um peregrino em Jerusalém que não está sabendo o que aconteceu? Mataram nosso mestre, um grande profeta, poderoso em obra. E chegando na casa para onde iam, o viajante fez que ia passar. Eles então pediram: fique aqui conosco, o sol já se declina, a noite vai chegar e eu sei que distante é o seu caminho. É muito perigoso prosseguir sozinho. E nem imaginava que estava falando com o próprio Senhor. Foi no partir do pão, quando o mestre orou, foi que eles perceberam. E quando abriram os olhos para o contemplar, já não estava mais, só estava o seu lugar. E os dois desceram para Jerusalém com o coração repleto de alegria, dizendo: não arde em nossos corações. Quando ele falou conosco aquele dia, e quando chegaram em Jerusalém, disseram aos discípulos: nós vimos o mestre. E eles perguntaram: onde ele está? Onde ele está não sabemos dizer, só sabemos dizer que ele passou lá em casa. Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Ele passou lá em casa. Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou.
disseram pra Jerusalém, com o coração repleto de alegria, dizendo não ardia em nossos corações, quando ele falou conosco aquele dia. E quando chegaram em Jerusalém, disseram aos discípulos, nós vimos o Mestre. E eles perguntaram onde ele está. Onde ele está não sabemos dizer, só sabemos dizer, ele passou lá em casa. Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, ele passou lá em casa. Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, ele passou lá em casa. Era uma oliveira do ramo quebrado e um jambuzeiro ali foi enxertado. Esta oliveira é o meu Jesus, fui nele enxertado e hoje tenho luz, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé, posso eu dar frutos enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Jambuzeiro bravo não dá frutos bons, assim era eu no meu coração. Mais um belo dia tudo transformou, eu fui enxertado no meu Salvador, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé, posso eu dar frutos enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, nele sou feliz, nele estou ligado, no tronco e na raiz, ligados na oliveira, de todo o coração, posso eu dar frutos e dar frutos bons, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé, posso eu dar frutos
enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Faz tempo que a gente não se encontra, faz tempo que você já não me vê. Eu posso até dizer passou da conta as vezes que andei procurando você. Cheguei até bater em sua porta, infelizmente você não abriu. Confesso que eu chorei de saudade, te guardo enquanto andas por aí. Eu sei que indefeso você é. Quando precisar, me chama, que eu vou te mostrar. Te amo, vou calar a voz de quem diz por aí que eu te esqueci. Quando precisar, me chama, que eu vou te mostrar. Te amo, e eu vou te provar o quanto eu te amo. Vou vencer por você. Cheguei até bater em sua porta, infelizmente você não abriu. Confesso que eu chorei de saudade, eu te guardo enquanto andas por aí. Eu sei que indefeso você é. Quando precisar, me chama, que eu vou te mostrar. Te amo, vou calar a voz de quem diz por aí que eu te esqueci. Quando precisar, me chama, que eu vou te mostrar. Te amo, e eu vou te provar o quanto eu te amo. Vou vencer por você. Eu vou te provar o quanto eu te amo. Vou vencer por você. Virtude logo saiu e a curou.
Jairo e a Jesus. E uma grande multidão ia atrás dele, e uma pobre mulher cheia de fé se esqueceu da multidão e o tocou. Faz tu qual a mulher que foi e tocou na orla dos vestidos de Jesus. Virtude logo saiu e a curou. Se nele tocas tu, saras também. O Senhor perguntou quem me tocou, pois de mim saiu virtude, eu senti. A mulher se levantou e confessou: foi eu, Senhor, que te tocou, perdoa-me. Faz tu qual a mulher que foi e tocou na orla do vestido de Jesus. Virtude logo saiu e a curou. Se nele tocas tu, saras também. Se quiseres aceitar o Salvador, com sua carga de pecado como está, fazes hoje qual a mulher que foi e tocou de seus vestidos, para ti sairá virtude. Faz tu qual a mulher que foi e tocou na orla dos vestidos de Jesus. Virtude logo saiu e a curou. Se nele tocas tu, saras também. Se nele tocas tu, saras também. Na cidade de Betânia existia uma família que o mestre muito amava. A família que eu refiro, Lázaro, Marta e Maria, era um trio muito estimado. Mas para uma grande surpresa, Lázaro adoeceu. Foram a Jesus chamar, vejam só o que aconteceu. Jesus não foi atender na
Lázaro morreu. E passando 4 dias, Jesus disse aos discípulos: vamos voltar a Betânia. E antes de entrar na casa de Marta e Maria, creio que alguém foi falando: olha quem está chegando, chegou muito atrasado, nem precisava mais vir, ele já foi sepultado. Mas Maria o adorou e com lágrimas nos olhos o mestre foi surpreendido. Se tu estivesse aqui, com certeza, ó meu Senhor, ele não tinha morrido. Jesus chorou no sepulcro e o povo não entendeu como podia chorar, sendo ele tão poderoso, sendo filho de Deus. E Jesus então falou: Lázaro, vem para fora. Vejam só o que aconteceu. Lázaro, que estava morto, reviveu na mesma hora. Olha quem está chegando, chegou muito atrasado, nem precisava mais vir, ele já foi sepultado. Mas Maria o adorou e com lágrimas nos olhos o mestre foi surpreendido. Se tu estivesse aqui, com certeza, ó meu Senhor, ele não tinha morrido. Jesus chorou no sepulcro e o povo não entendeu como podia chorar, sendo ele tão poderoso, sendo filho de Deus. E Jesus então falou: Lázaro, vem para fora. Vejam só o que aconteceu. Lázaro, que estava morto, reviveu na mesma hora. Jesus chorou no sepulcro e o povo não entendeu como podia chorar, sendo ele tão poderoso, sendo filho de Deus. E Jesus então falou: Lázaro, vem para fora. Vejam só o que aconteceu. Lázaro, que estava morto, reviveu na mesma hora. Vejam só o que aconteceu. Lázaro, que estava morto, reviveu na mesma hora. Quem é que ordena a chuva a cair no tempo certo? É Ele. Quem faz a semente germinar no calor do chão? É Ele. Quem é que dá sabor ao fruto, plantação nativa? É Ele. Quem cuida dos lírios do campo, das aves do céu, que não fiam vestes para se cobrir, não perece no frio nem morre no calor. Quem é que alimenta os peixes no fundo do mar,
Na metamorfose o casulo faz voar. É o grande Deus, o criador de tudo. Ele, o mentor do universo. É Deus, a fonte de todo o poder. Foi Ele quem usou somente o nada pra fazer tudo existir. Com Ele está o mistério da vida, sustenta o universo em suas mãos. Quem é que tem o governo de tudo? Ele. Estabelece limite às ondas do mar. Ele, quem concentra as águas dos mares na palma da mão. Ele, quem controla o DNA dos homens pra não repetir. Ele, quem é que faz a diferença nas estações? Traz o frio no inverno e o calor no verão, e na primavera o mundo faz florir. Quem tem o controle da vida que está em você, quem te dá inteligências pra sobreviver, é o grande Deus, o criador de tudo. Ele, o mentor do universo. É Deus, a fonte de todo o poder. Foi Ele quem usou somente o nada pra fazer tudo existir. Com Ele está o mistério da vida, sustenta o universo em suas mãos. Quem é que tem o governo de tudo? Ele, o mentor do universo. É Deus, a fonte de todo o poder. Foi Ele quem usou somente o nada pra fazer tudo existir. Com Ele está o mistério da vida, sustenta o universo em suas mãos. Quem é que tem o governo de tudo? Ele. Quem é que tem o governo de tudo? Você vê aquele homem trabalhando todo dia em pleno sol. Com certeza seus estudos não lhe oferecem melhores oportunidades. Mas todo dia ao sair de casa, beija o filho e diz: o pai vai trabalhar. Tão contente sai andando e conversando. Alguém olha e diz: é doido. Amigo, esse homem não é doido não, e nem tão pouco está conversando sozinho. Esse homem está falando com Jesus todo dia em seu caminho. Não tem como fugir, quem anda com Jesus é feliz de verdade. Todos que olham vê, não tem como esconder, é só felicidade. Onde faltar saúde ou quem sabe o pão sobre a sua mesa, onde lhe falta
tudo, mas se tiver Jesus é feliz com certeza. Não tem como fugir, quem anda com Jesus é feliz de verdade. Todos que olham vê, não tem como esconder, é só felicidade. Pode faltar saúde ou quem sabe o pão sobre a sua mesa. Pode lhe faltar tudo, mas se tiver Jesus é feliz com certeza. Certa vez no dia do seu pagamento, tão contente ele voltou para o seu lar. Pagou tudo que devia, fez a compra para o filho que estava a esperar. E já havia acabado seu dinheiro, e sua esposa começou a lhe dizer: estou doente e nem eu mesma sabia. O caso é sério, estou quase a morrer. Naquela hora ele lembrou-se de Jesus e com autoridade então assim falou: enfermidade, sai agora, vai embora. E sua esposa então sarou. Não tem como fugir, quem anda com Jesus é feliz de verdade. Todos que olham vê, não tem como esconder, é só felicidade. Pode faltar saúde ou quem sabe o pão sobre a sua mesa. Pode lhe faltar tudo, mas se tiver Jesus é feliz com certeza. Pode lhe faltar tudo, mas se tiver Jesus é feliz com certeza. Pode lhe faltar tudo, mas se tiver Jesus é feliz com certeza. O esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não